Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa tarde. Daremos início à sessão solene da Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, destinada à outorga do título de professor emérito ao professor Franco Maria Alajolo. Para compormos a mesa, convidamos professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor no exercício da reitoria da Universidade de São Paulo. Professora doutora Primavera Borelli, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Professora doutora Elfriede Mariane Bach, vice-diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Professora doutora Inar Castro, chefe do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Professor doutor João Roberto Oliveira do Nascimento, professor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. E o senhor Eduardo Alves Macedo Gomes, assistente acadêmico da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Neste momento, anunciamos a entrada solene dos membros da Igreja Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Solicitamos às professoras Elizabeth Igre Ferreira e Beatriz que conduzam à mesa o professor homenageado desta sessão solene, professor Franco Maria Alajolo.
Ouviremos agora as palavras de abertura da cerimônia do professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor no exercício da reitoria da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Declaro aberto os trabalhos da sessão solene da congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, destinada à outorga do título de professor emérito ao professor Franco Maria Lajolo. Convidamos a todos para acompanharmos em posição de respeito o hino nacional brasileiro. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Senhor Lauro Domingos Moreto, vice-presidente executivo, Sindus Pharma e presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Senhor Ari Buscioni, presidente ILSI Brasil. Professor Dr. Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo no período de 2014 a 2018 e presidente da FAPESP.
Professor Dr. Edmund Chada Barakat, pró-reitor de graduação. Professora doutora Maria Vitória Badra Bentley, pró-reitora adjunta de graduação. Professor doutor José Antônio Vizintim, superintendente de prevenção e proteção universitária e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Professora doutora Janina Onuki, diretora do Instituto de Relações Internacionais. Professor doutor Malcir Martucci Júnior, vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Professor doutor Fernando Luiz Mantelato, diretor de Recursos Humanos, representando o coordenador de administração geral. Convidamos o assistente acadêmico desta faculdade, o senhor Eduardo Alves Macedo Gomes, para fazer a leitura do termo de outorga do título do professor emérito e, em seguida, teremos a assinatura do termo pelas autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. Termo de concessão de título de professor emérito. A Congregação da Faculdade de Ciência Farmacêutica da Universidade de São Paulo, em sessão de 5 de outubro de 2018, considerando o elevado mérito do docente e os relevantes serviços prestados pelo professor Dr. Franco Maria Lajolo, resolveu outorgar-lhe o título de professor emérito dessa faculdade. Nessa data, em sessão solene, a ilustríssima senhora professora doutora Primavera Borelli, diretora dessa faculdade, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo, tendo em vista o deliberado da congregação acima mencionado, fará entrega ao homenageado do diploma alusivo ao título. Antes, porém, após a leitura desse termo, o ilustríssimo senhor professor doutor João Roberto Oliveira do Nascimento, docente do Departamento de Alimento e Nutrição Experimental, saudará, em nome da congregação, o professor Dr. Franco Maria Lajolo. E para constar, eu, Eduardo Alves Macedo Gomes, assistente técnico acadêmico da faculdade, lavo o presente termo, que será assinado pela presidente da congregação, professora doutora Primavera Borelli, pelo homenageado, pelas demais autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. São Paulo, 24 de mês de abril de 2019. Obrigado. Convidamos o professor Dr. João Roberto Oliveira do Nascimento para proferir a saudação ao professor Dr. Franco Maria Lajolo. Boa tarde. Prezado professor Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Professora Primavera Borelli Garcia, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Professor Inar Castro Egger, chefe do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Autoridades presentes,
membros da congregação, senhoras e senhores, meu caro professor Franco Lajolo. É uma honra receber da congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas a incumbência de saudar o professor Franco Maria Lajolo em momento que marca o reconhecimento da comunidade acadêmica da distinção de sua carreira, em que lhe é outorgada tão merecida dignidade universitária. Essa é uma tarefa que assumo com grande alegria, por ter sido o professor Franco Lajolo meu orientador de doutorado, mas que reconheço como desafiadora diante da necessidade de saudar, em tempo razoável, tão brilhante e produtiva carreira, de docente que sempre atuou para o progresso de nossa unidade e da Universidade de São Paulo, de mérito reconhecido pela comunidade acadêmica nacional e internacional, que conseguiu desenvolver com brilho as várias e complementares dimensões que constituem a figura, o mais das vezes idealizada, de professor da Universidade de São Paulo, que conseguiu contribuir para a formação de gerações de alunos, ser destaque na pesquisa, levar o conhecimento científico para além da academia, articular e motivar pessoas em torno de projetos e, como se não bastasse, colocar-se a serviço da gestão em seus diferentes níveis, na complexa e nem sempre reconhecida tarefa de colaborar para que a universidade possa cumprir a missão fundamental de formar pessoas com base no pensamento crítico. Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo, com doutorado em Ciência dos Alimentos também pela USP e pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology, obteve os títulos de livre docente e o de professor titular pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, onde construiu sua vida profissional da graduação à posição de professor sênior, de forma indissociável da consolidação da área de alimentos e nutrição em nossa unidade. Sua liderança foi determinante para o desenvolvimento do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental, do qual foi vice-chefe de 1982 a 1985 e chefe de 1986 a 1990, com a apresentação de projetos que possibilitaram expressiva captação de recursos junto às agências de fomento à pesquisa e a organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que resultaram no estabelecimento de uma infraestrutura laboratorial que permitiu alçar as pesquisas desenvolvidas no departamento a um patamar mais elevado. Da mesma forma, seu envolvimento e liderança na organização de um conjunto coerente de disciplinas da área de alimentos para a graduação em farmácia bioquímica resultou na estruturação da modalidade alimentos, que entre 1976 e 2009 formou mais de 400 profissionais farmacêuticos bioquímicos que puderam se inserir na indústria de alimentos e também em institutos de pesquisa e órgãos governamentais, contribuindo, indubitavelmente, para a ampliação do âmbito profissional farmacêutico e para a maior visibilidade de nossa faculdade. Na pós-graduação, atuou decisivamente para o fortalecimento do programa de pós-graduação em Ciência dos Alimentos, que coordenou de 1977 a 1990, e participou da Comissão de Implantação do Programa Interunidades de Nutrição Humana Aplicada, uma ousada iniciativa que buscou desenvolver a nutrição humana sob a perspectiva interdisciplinar, articulando aspectos biológicos, de saúde pública e de políticas econômicas nacionais de nutrição e saúde, congregando 3 unidades da USP, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e a Faculdade de Saúde Pública. Com relação à orientação de alunos, formou 20 mestres e 38 doutores, muitos dos quais se tornaram lideranças acadêmicas que ajudaram a consolidar a área de alimentos e nutrição no país, e, nesse sentido, não há sombra de exagero em dizer que algumas gerações de pesquisadores dessa área do conhecimento são o resultado do trabalho do professor Franco Lajolo, se não pela prática como orientador, pela dedicação na estruturação de um programa de pós-graduação que até o momento formou mais de 750 alunos, entre mestres e doutores. Ainda assim, seu envolvimento com a pós-graduação não se limitou à nossa faculdade, pela gestão do Programa de Ciência dos Alimentos e da Comissão de Pós-Graduação, que presidiu de 1985 a 1989, tendo sido também pró-reitor de pós-graduação da USP de março de 1992 a agosto de 1993. Quando à frente da pró-reitoria, foi responsável pela concepção e implantação do Programa de Iniciação ao Ensino Superior, cujo projeto destinado a aperfeiçoar a formação de alunos de doutorado através do estágio supervisionado em docência foi, posteriormente, reformulado e denominado Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. Dessa forma, sua contribuição para a formação de mestres e doutores não esteve limitada ao ensino e à orientação, mas também
envolveu a gestão da pós-graduação no âmbito da universidade. As várias dissertações e teses orientadas pelo professor Lajolo ao longo desses anos também revelam uma produtiva carreira científica e a consolidação de um grupo de pesquisa na área de Química e Bioquímica de Alimentos, que vem contribuindo há décadas para a projeção da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ao longo dos anos, seus interesses em pesquisa estiveram divididos entre a bioquímica e biologia molecular do amadurecimento e os compostos bioativos e alimentos funcionais. Na primeira linha de pesquisa, dedicado ao estudo do metabolismo pós-colheita de frutas e vegetais e seu impacto na qualidade, investigou as alterações do amido e da parede celular de alimentos de interesse nacional por meio de abordagens inovadoras, combinando a caracterização química e estrutural, a bioquímica e a biologia molecular. No segundo tema de interesse, tem se dedicado, ainda hoje, à identificação, caracterização estrutural e estudo da atividade biológica de diversos compostos presentes em alimentos regionais e os efeitos do processamento. Pesquisador 1A do CNPq, foi autor, até o momento, de mais de 220 artigos publicados em periódicos internacionais indexados nas bases de dados mais relevantes e que tiveram significativa repercussão na comunidade científica, como indicado pelas mais de 6.300 citações e fator H44 na base Scopus. Em 1992, foi homenageado pela USP pelo relevante desempenho em pesquisa e, em 1999, classificado entre os 136 pesquisadores brasileiros com maior influência mundial na área de bioquímica pelo Ranking da Ciência, publicado pelo jornal Folha de São Paulo. O professor Lajolo foi ainda vencedor, em 2001, do prêmio André Tozello, concedido pela Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, e homenageado especial, em 2012, pela colaboração e dedicação para o avanço da ciência e tecnologia de alimentos no Brasil, e também em 2018, por ocasião do jubileu dessa sociedade. O seu destacado desempenho em pesquisa também foi reconhecido fora da comunidade de alimentos e nutrição, tendo sido vencedor da categoria Mérito Científico do CNPq, por ocasião da 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista, cujo tema, em 2015, foi Segurança Alimentar e Nutricional. Coincidentemente, o primeiro lugar da categoria Mestre e Doutor dessa edição do prêmio foi vencida por uma tese de doutorado em Ciência dos Alimentos da USP, o que pode ser reconhecido como uma emblemática conquista do programa de pós-graduação, do qual foi coordenador por quase 14 anos. Ainda em relação às distinções em pesquisa, no ano seguinte foi laureado com o prêmio Peter Murani, concedido anualmente pela Fundação Peter Murani a pesquisador que tenha se dedicado no progresso científico em benefício do bem-estar das populações em desenvolvimento nas áreas de saúde, ciência e tecnologia, alimentação e educação. Na edição de 2016, dedicada ao tema da alimentação, foi o vencedor com o trabalho Bases Moleculares das Transformações Pós-Colheita e Qualidade de Frutas, que pode ser entendido como um reconhecimento à contribuição relevante trazida pelo resultado dos trabalhos desenvolvidos nessa linha de pesquisa durante os últimos 20 anos. A proeminência em pesquisa e o envolvimento com temas de vanguarda em alimentos e nutrição o levaram a ser referência em assuntos de relevância científica que também despertaram interesse fora da academia, como a segurança dos alimentos geneticamente modificados e as alegações de propriedades funcionais de alimentos. A esse respeito, é autor do livro Bases Científicas da Segurança de Alimentos Transgênicos, que serviu de referencial nas discussões nacionais sobre a liberação comercial desses alimentos, em meados da década de 2000, e que lhe rendeu convites para audiências junto à Comissão de Seguridade Social e Família e à Comissão de Biotecnologia da Câmara dos Deputados. Foi também coordenador da Comissão Técnico-Científica de Assessoramento em Alimentos Funcionais e Novos Alimentos, responsável por dar suporte à Anvisa na avaliação de segurança de uso e de eficácia de alegação de funcionalidade proposta a constar da rotulagem de alimentos, permitindo que as análises de pedidos e registros de novos alimentos sejam feitas com respaldo científico. Essas duas iniciativas são emblemáticas da importância na carreira do professor Franco Lajolo da divulgação da ciência produzida na universidade e da disponibilidade para ajudar que o conhecimento científico esteja disponível para subsidiar a tomada de decisões na área de alimentos e nutrição, tanto pelo setor produtivo como por órgãos do governo. Nesse sentido, sempre participou ativamente de organizações e fóruns científicos, como as nacionais Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, a SBAN, e Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a SBCTA,
as quais já presidiu, e internacionais como International Union of Food Science and Technology, UFOST, da qual é membro do Conselho Executivo, Institute of Food Technologists, da American Chemical Society e da National Academy of Sciences, USA. Atualmente, é presidente do Conselho Científico e de Administração do ILSI Brasil, International Life Sciences Institute, organização mundial sem fins lucrativos, que no Brasil constitui um fórum permanente de atualização em nutrição, biotecnologia e avaliação do risco, por meio da integração entre academia, indústria e governo. Essa é uma colaboração que vem sendo mantida há muitos anos e está alinhada com a visão atual da universidade, que finalmente parece ter despertado para a necessidade de interagir e estabelecer mais parcerias com o setor produtivo. Todas essas realizações denotam, além da grande capacidade de trabalho do professor Franco, seu talento conciliador e habilidade de combinar com sabedoria as aptidões daqueles com quem trabalha, da organização do grupo de pesquisa de seu laboratório, a integração de pesquisadores de diferentes áreas, unidades e instituições em projetos colaborativos. Sobre isso, merece destaque a articulação estabelecida como presidente da comissão especial, instituída pela reitoria em 2010, com diretores de 8 unidades da USP, com a finalidade de elaborar a proposta acadêmica de um programa integrado de pesquisa e desenvolvimento, visando a sinergia das pesquisas na área de alimentos e nutrição da USP. O esforço de integração dos pesquisadores que atuam nessa área resultou ainda na instituição do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição, NAPAM, do Programa de Apoio à Pesquisa da Reitoria e que tem a Faculdade de Ciências Farmacêuticas como sede. O sucesso dessa última iniciativa, por sua vez, preparou o campo para a apresentação, em 2011, de uma proposta à FAPESP de um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Alimentos e Nutrição, a qual foi aprovada e implantada em 2013. O Centro de Pesquisas em Alimentos, também conhecido por sua sigla em inglês FORC, tem como sede a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e é um dos 17 congêneres aprovados pela FAPESP, e congrega 25 pesquisadores de 5 instituições paulistas, dentre os quais o professor Franco, que mesmo após a aposentadoria, participa ativamente do centro como um de seus pesquisadores principais e membro do Conselho Científico. Como já observado nesta saudação, as realizações acadêmicas do professor Franco Lajolo, nas dimensões de pesquisa, ensino e formação, nunca estiveram apartadas da disposição em contribuir com a gestão da universidade. Seu percurso na carreira docente, de assistente a professor titular, foi permeado pelo genuíno interesse pelos temas mais amplos e complexos da universidade, e sua disposição para o debate e a busca de soluções. Além de sua atuação na gestão da pós-graduação, de coordenador de programa a presidente de comissão e pró-reitor, foi chefe do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental, vice-diretor e diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, presidente da Comissão Especial de Regimes de Trabalho e membro da Comissão de Legislação e Recursos do Conselho Universitário, dentre outras colaborações para com a administração central da universidade. Finalmente, tendo percorrido com destaque os degraus da carreira universitária, exerceu o mandato de vice-reitor de 2006 a 2010 e por um breve período foi reitor pro tempore. Essa breve descrição da trajetória bem-sucedida do professor Franco evidencia o seu comprometimento com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e os ideais da Universidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, reconheço nela também um convite à reflexão sobre as motivações para enfrentar os desafios da vida universitária, exercício mais do que necessário, dado que o momento exige que a universidade se reinvente ou ao menos reafirme sua relevância para a sociedade, como forma de superar as ameaças que a espreitam e aproveitar as oportunidades que se revelam. E para isso, penso que a recente observação, feita de público pelo próprio professor Franco Lajolo, de simples e cristalina objetividade, como convém a um bom cientista e professor, a respeito das razões para se almejar o cargo de professor titular, entendido como plena representação de poder e capacidade de influir decisivamente nos caminhos da universidade, é que isso deve ser movido por um programa, não como um fim em si, mas com um propósito verdadeiro de ajudar a universidade a cumprir sua missão, sem o qual essa aspiração é vazia e o poder auferido é ilusório. Termino aqui essa modesta homenagem com meu sincero agradecimento ao professor Franco pela dedicação à Faculdade de Ciências Farmacêuticas e à USP, com o testemunho de que sua brilhante atuação não apenas ajudou a iluminar o percurso de muitos colegas, dentre os quais me incluo, mas nos legou a consolidação da área de alimentos no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços à sociedade,
um patrimônio inconteste desta Faculdade de Ciências Farmacêuticas e da Universidade de São Paulo. E me valendo da oportunidade de fazer essa saudação em um momento tão especial da vida universitária, ouso afirmar que sua maior realização talvez tenha sido a de ter construído uma carreira que traz, acima de tudo, inspiração, sentimento que apenas os verdadeiros mestres conseguem despertar. Muito obrigado. Convidamos a senhora diretora desta faculdade e o senhor vice-reitor para a entrega do diploma do título de professor emérito. Anunciamos as palavras do professor Dr. Franco Maria Lajolo, professor emérito da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente a minha diretora, professora Primavera Borelli Garcia. Cumprimento meu amigo, companheiro de tantos acontecimentos na universidade, nosso vice-reitor, professor Hernandes. Cumprimento meu caro João, que me apresentou, grande interlocutor para discutir a universidade nas horas do cafezinho. Aprendi muito com o João, com essa visão que ele tem da universidade, crítica, mas positiva. Grandes cafezinhos, João. E cumprimento a nossa vice-diretora, professora Elfid, minha chefe de departamento, a professora Inar, as minhas duas colegas, Elizabeth e Beatriz, que me acompanharam até aqui e não me deixaram cair nas escadas, o que usual acontecer. Eu, olhando o público aqui, vejo muitos amigos de dentro e fora da universidade, companheiros realmente de muitas ações, de muitos comitês, de muitas atividades. Amigo professor Zago, o professor Oswaldo, o professor Drugo, que aqui vejo, outros, professor João, eu gostaria de nomeá-los todos, cada um de vocês que estão aqui, porque olhando para vocês eu fui lembrando de histórias e momentos importantes na minha vida acadêmica aqui na universidade. E eu quase que preferia ficar conversando sobre esses momentos que passei com cada um de vocês, do que ler meu improviso aqui. Mas não se preocupem, não vou cometer essa temeridade. O título que hoje recebo me enche de alegria e de um tantinho de perplexidade. Sua denominação é mérito, significa por causa do mérito. E que mérito tenho eu? Na pobreza da resposta que o espelho me dá, me pergunto se mereço o mesmo título. Não sei.
Mas se o mérito pode ser indevido, a alegria nunca é. E é pela alegria que me proporcionam que agradeço aos colegas da congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas que me consideraram digno dele. Muito obrigado. Para agradecer o título, refaço numa breve caminhada os caminhos que talvez me tenham conduzido a esta cerimônia de hoje. Que ninguém se assuste nem se remexa na cadeira. Falei em caminhada breve, com intervalo depois da primeira hora. Da iniciação científica ao pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, a titularidade, a senioridade, aos cargos administrativos, o caminho foi o mesmo que muitos de nós hoje aqui reunidos trilhamos. No velho prédio da Três Rios, eu, um italiano filho de imigrantes, comecei a aprender a importância da universidade pública. Além das aulas e dos laboratórios, o centro acadêmico também me deu lições preciosas. Uma delas foi a participação nas jornadas farmacêuticas, quando trabalhamos com saúde pública e educação das populações do litoral. Outra foi irmos para a rua, levando um elefante de verdade, conseguir dinheiro para montar um laboratório clínico na faculdade. Como documento uma das fotos que ilustraram a celebração dos 120 anos da faculdade. O dia a dia da política estudantil, no Grêmio da Faculdade, no Diretório Central dos Estudantes, nas discussões da Maria Antônia, inspirou o discurso de orador da turma de 1965, que fiz no Teatro Municipal. Com a grande eloquência do recém-formado, sem cumprimento às autoridades presentes, iniciei o discurso dizendo que nunca será conseguida a paz quanto a sombra dos aviões a jato se projetar sobre solos arados à mão, e sob os fios de alta tensão, os homens habitarem casas de pau a pique. E eu continuava grandiloquente, mas infelizmente ainda hoje correto. Sempre haverá disputas enquanto perdurar a miséria, e a pesquisa do cientista e a realidade humana não se integrarem para o bem-estar do homem. Foi nessa passagem que uma mudança da guarda no palco me pareceu uma repressão militar, prática corrente contra a universidade naqueles anos. Mas felizmente era mesmo só uma troca de guarda. Formado, continuei a aprender a importância da universidade pública, gratuita e de qualidade. Fui monitor de Química Orgânica, mas logo, a convite da professora Porche Campos, que me precede como professora emérita desta casa, passei para a cadeira de Bromatologia, que mais se articulava a meu interesse por questões sociais. Afinal, que questão seria mais relevante que a alimentação de um país como o nosso, onde deficiências alimentares eram e continuam sendo do tamanho do seu imenso território? Comecei a dar aulas teóricas e práticas, diurno e noturno, e a experiência de classe me seduziu para sempre. Terminada a aula do noturno, continuávamos discutindo os resultados da aula prática, resolvendo os problemas dos alunos que na época trabalhavam na indústria. Discutíamos até o último ônibus deixar a cidade universitária. Entrei e não saí mais da sala de aula nem do laboratório. Passados 50 anos, ainda estou aqui. Casamento duradouro como o meu com Marisa, que conheci em reuniões na Maria Antônia, enriquecido com filha, genro e uma neta. Doutorado defendido, desembarco num frio novembro em Boston. Ia para o pós-doutorado no MIT. No pequeno trajeto entre a monumental entrada do prédio da Mass Avenue e meu laboratório, ouvindo incontáveis línguas e discussões sobre vários assuntos, vivi a experiência da internacionalização, aprendi o significado e a importância de uma universidade mundial. No MIT, trabalhei com uma equipe que estudava tanto as deficiências proteicas da população mundial, quanto, junto com a NASA,
a comida dos astronautas da missão Apollo. Aprendi aí o caráter dialético da formação de um jovem professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. No MIT, aprendi a importância de projetos acadêmicos desenvolverem-se em grupos de pesquisa multidisciplinares, com pesquisadores de várias nacionalidades e especialidades, em várias etapas da iniciação científica, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado. Se me permitirem aqui uma comparação com o futebol, que vai buscar os seus craques na escolinha de base, acho que aprendemos que precisamos buscar nossos craques na graduação, com a iniciação científica e até no ensino médio. No MIT, aprendi também que a ciência, com maiúscula, é tanto que se estuda para compreender a física quântica, quanto que se estuda para compreender, por exemplo, a estrutura molecular da proteína de um alimento. No meu mais de meio século na USP, questões de alimentação sempre foram meu foco. Inspiraram minha escolha pela ciência dos alimentos. E penso que a vida contemporânea sugere o acerto da minha escolha. Estamos hoje submetidos ao desafio de alimentar com segurança, qualidade e sustentabilidade uma população crescente, urbanizada, que vive mais, que sofre de doenças causadas tanto por falta quanto por excesso ou inadequação da alimentação. Submetido à complexidade da vida contemporânea e com limitada formação científica, a sociedade é vítima de fake news, veiculada pelas mídias sociais, nas quais reverberam interesses diversos. As notícias falsas, inclusive talvez sobretudo sobre alimentação, desinformam e podem desacreditar a ciência. E mais que isso, podem desestimular novas pesquisas que fariam avançar o conhecimento científico, este sim capaz de dar soluções aos problemas ambientais e de saúde. As questões em pauta na área de alimentação humana e as respostas a elas são multidisciplinares e multiinstitucionais. A complexidade crescente das questões, a velocidade dos avanços científicos e da sua difusão, criam novas oportunidades econômicas que exigem um constante adjornamento das políticas públicas e das agências regulatórias. Exige ainda diálogo constante de todos os setores envolvidos, entre os quais, com destaque, a universidade, o governo e a sociedade. Penso que tais princípios pavimentaram meu percurso de pesquisador em grande parte. Refinando o tema das deficiências proteicas, passei a trabalhar com as transformações necessárias na estrutura molecular das proteínas. Era preciso dar-lhes funcionalidade, alto valor nutricional, tornando-as aplicáveis ao desenvolvimento de novos ingredientes, alimentos proteicos e suplementos. Hoje esse tema amplia seu horizonte, associando-se à questão da sustentabilidade. Buscam-se alimentos baseados no aproveitamento de proteínas vegetais, cuja produção seria mais favorável do ponto de vista de equilíbrio ambiental e mesmo de benefícios nutricionais. O tema pode ter enorme impacto, é apaixonante e está em aberto. Outra linha de trabalho gerou uma base de dados sobre a composição de alimentos, hoje disponível no site da universidade. A iniciativa era articulada mundialmente com a participação da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e era importante porque sem tais dados seria impossível avaliar a qualidade da nossa alimentação, pesquisar sua relação com doenças e identificar necessidades nutricionais nas várias etapas da vida. Os dados que produzimos continuam sendo atualizados e dão suporte à pesquisa em curso do IBGE sobre a alimentação do brasileiro.
Com o tempo, nosso laboratório foi sendo equipado. O grupo de pesquisadores cresceu, a pesquisa foi ganhando abrangência, complexidade e visibilidade internacional, o que recompensou os esforços. Para esse crescimento foi fundamental a presença de professores visitantes, a quem gostaria de agradecer na pessoa do professor John Whittaker, falecido, da Universidade da Califórnia, em Davis. Mantivemos sempre foco na aplicação da ciência dos alimentos, a química, a bioquímica, a biologia molecular, a solução de problemas de processamento, conservação e qualidade de alimentos. Desenvolvemos, assim, pesquisas sobre as reações químicas e físico-químicas em alimentos processados e sobre as reações de vias enzimáticas em tecidos vivos. O laboratório ocupou-se da conservação da qualidade das frutas e vegetais, bem mencionado aqui pelo professor João. Perde-se cerca de 50% do que é produzido, o que é terrível quando há tanta gente para alimentar e tanta responsabilidade nas áreas de segurança alimentar e de sustentabilidade. Essas pesquisas resultaram em descobertas importantes, relativas aos determinantes químicos da qualidade em frutas, aos mecanismos bioquímicos, às bases moleculares do amadurecimento, aos genes que podem controlar o amadurecimento e senescência e, consequentemente, a sua deterioração. Mais recentemente, o trabalho com alimentos funcionais e compostos bioativos voltou-se para as necessidades alimentares de uma população de maior longevidade e, por isso, sujeita a doenças que podem, sabemos hoje, ser reduzidas a partir da alimentação. Identificar a presença, a estrutura desses compostos, conhecer como modificam a microbiota intestinal, como são por ela modificados, como agem no metabolismo celular, é um importante desafio com possíveis consequências para as políticas de saúde. No grupo de bioativos do FORC, nosso Food Research Center, aceitamos o desafio de estudar os diversos mecanismos envolvidos através de uma nova abordagem baseada em biologia de sistemas, aplicando tecnologias ômicas e ensaios clínicos com humanos. Esperamos, com isso, explicar melhor as relações dieta e saúde e estabelecer evidências para o desenvolvimento de alimentos funcionais na direção da nutrição personalizada. Ao encerrar este panorama de pesquisas que me envolveram, faço um breve, prometo, breve retorno no tempo. Nesse retorno, evoco as discussões com os primeiros orientandos, a formação de grupos de pesquisa, a busca de financiamento, as primeiras publicações importantes, a participação em eventos, associações científicas. E revivo a alegria do jovem professor pelo primeiro trabalho aceito por uma revista internacional. Na alegria deste professor sênior, que hoje vê citações de trabalhos da equipe de ex-alunos referidos em pesquisas de grupos internacionais. A alegria se multiplica ao ver ex-alunos tornarem-se professores e assumirem posições de destaque na ciência e na gestão acadêmica. A partir de certo ponto da carreira, juntei a paisagem dos laboratórios, a sala de aula e os gabinetes da administração universitária. Chefia de departamento, coordenação da pós-graduação, direção da faculdade, pró-reitoria de pós-graduação e vice-reitoria garantem um acúmulo de horas reunião que só vale a pena pelo que permitem, como permitiram, conceber como bem mais amplo o horizonte acadêmico. No horizonte da gestão universitária, aprendi a importância e o desafio de projetos para a formação de melhores quadros docentes e de pesquisa, para a integração e articulação entre graduação e pós-graduação, para a maior valorização da iniciação científica e doutorado direto, para estímulo à interdisciplinaridade, a busca à excelência e a divulgação à sociedade da produção universitária. Fazem parte do mesmo horizonte as iniciativas e esforços para a integração na USP das dezenas de disciplinas da área de alimentos e nutrição, das dezenas de projetos em cursos dos muitos grupos e unidades. Buscando sinergia,
Propiciando circulação física e virtual dos alunos, a iniciativa buscava eficiência do ensino e da pesquisa, ao lado da inserção internacional do nosso grupo, da área e da nossa faculdade. E não menos importante, tais esforços resultaram na aprovação de núcleos de pesquisa e evoluíram para um projeto CEPID da FAPESP, o já mencionado FORC, associado à nossa faculdade. Mas nem só de atacado da universidade move-se um gestor. No varejo, aprende-se, por exemplo, que um gestor deve preparar-se para viver situações inesperadas e curiosas. Como quando os alunos, numa tomada da reitoria, em nome de uma negociação interminável, dormiram por semanas na minha sala da vice-reitoria. Ou, o que fazer quando um aluno que defendeu tese foi aprovado depois de morto? Ou, como apartar a luta que ameaçava desenvolver-se entre alunos e polícia militar na subidinha da geografia? Haja coração. Também se aprende como aprendi, em comitês e órgãos de fomento nacionais, internacionais, vários órgãos governamentais. Neles pude participar do desenvolvimento de políticas e normativas, aprendendo a delicada relação entre ciência e regulamentação, que torna visíveis e às vezes polêmicos os pressupostos éticos envolvidos na tomada de decisões relativas à ciência e saúde. Agora, participando do International Life Science Institute, o ILSI, o aprendizado continua, particularmente relativo às também delicadas, mas necessárias, relações entre a universidade, indústria, governo e sociedade. E finalizo, agora de verdade, dizendo que é uma grande alegria hoje para o jovem que fui, aquele jovem preocupado em discutir a reforma universitária e fazia discursos grandiloquentes, ver projetos consolidando-se e de ter feito parte do processo que ajudou a consolidá-los. A universidade hoje é muito diferente daquela que ingressei. Autônoma, mais abrangente, mais inclusiva, mais internacionalizada, mais democrática, com maior inserção social. É uma universidade mundial. E por tudo isso, precisa cada vez mais estar pronta para o diálogo contínuo com o Estado e com a sociedade, sobre o seu papel, suas práticas, divulgando suas conquistas, principalmente em momentos difíceis como os que vivemos hoje. Penso que, como discípulo, segui a lição da professora Porcher Campos. Ela, ao receber o título de professor emérito desta casa, sublinhou a importância de transmitir aos jovens a confiança nos destinos da Universidade Pública Brasileira. Confiança que hoje, mais do que nunca, se faz necessária. E se pude seguir as lições da professora Porcher, isso só foi possível graças à qualidade, à dedicação dos alunos, do nosso grupo de pesquisa, dos colegas do laboratório, do apoio do nosso departamento, da faculdade e da minha universidade. Agradeço muito a todos eles e elas com quem compartilho esta homenagem e este título. Muito obrigado.
Anunciamos agora as palavras da professora doutora Primavera Borelli, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Por favor. Inicio dando as boas-vindas e agradecendo a presença de todos. E cumprimento o excelentíssimo senhor professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor e reitor em exercício da Universidade de São Paulo. Cumprimento a professora doutora Elfribar, vice-diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, professora doutora Inara Alves, chefe do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental de nossa faculdade, o professor João de Oliveira Nascimento, docente do mesmo departamento, o professor Franco Lajolo, docente sênior do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental, e agora professor emérito da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. O senhor Eduardo Alves, assistente acadêmico da faculdade, membros da Igreja Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Cumprimento o professor doutor Marco Antônio Zago, reitor da nossa universidade na gestão 2014 e 2018, e em nome de quem cumprimento os demais presentes, pró-reitores, dirigentes, funcionários, estudantes e familiares. Senhoras e senhores, muito boa tarde, é uma tarde festiva para todos, e o Estatuto da Universidade de São Paulo prevê a outorga do título de professor emérito a seus professores aposentados que se distinguiram por atividades didáticas e de pesquisa ou contribuído de modo notável para o progresso da universidade. Em termos etimológicos, emérito deriva do latim emeritus e significa merecer. Não repetirei aqui todas as atividades e honrarias recebidas pelo professor Franco, e que o professor João Roberto mencionou muito apropriadamente. O professor Franco é filho dessa faculdade, graduando-se em 1965 pela então Faculdade de Farmácia e Bioquímica da USP, e percorreu todas as etapas acadêmicas e administrativas desta universidade, atingindo seus mais altos postos, a vice-reitoria da USP e, por um breve período, a própria reitoria. Teve e tem importante participação em sociedades nacionais e internacionais, bem como em órgãos regulatórios brasileiros e internacionais, contribuindo para o aprimoramento das mesmas, e com uma visão de futuro, que é uma de suas características. A par dessas atividades, devemos destacar a importante participação do professor Franco e demais colegas do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental na consolidação dessa área, não só no curso de graduação dessa faculdade e posteriormente da pós-graduação. Áreas importantes e que vem sendo ocupada por muitos dos nossos egressos em postos relevantes e outras instituições públicas e privadas de ensino, pesquisa e desenvolvimento. E como bem lembrou o professor Franco, a área de nutrição ainda continua e deverá continuar, infelizmente, na berlinda da área de segurança alimentar, né? Basta dizer que os dados da Organização Mundial de Saúde reviram os números da desnutrição, e esse número que vinha em uma queda já está novamente em torno dos 900 milhões.
Tá bom. Então, realmente, a área de alimentos, ela é uma área ainda crucial. Vou citar, e achei que o professor Franco não fosse citar, nós não combinamos nada, mas eu vou citar apenas um dos muitos fatos que ilustram o comprometimento do professor com a faculdade, né? Ele refere-se à atuação, quando estudante de graduação, que ele foi um dos alunos signatários da reivindicação do então centro acadêmico da escola para a diretoria da então faculdade, da criação do laboratório Escola de Análises Clínicas, né? O que se consolidaria alguns anos após. E nós encontramos isso revendo os documentos para os 120 anos, e lá estava a assinatura do professor Franco como estudante. Professor, considerando os elevados méritos do docente e os relevantes serviços prestados, a congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas outorgou-lhe o título de professor emérito, a mais alta honraria da carreira acadêmica. Para estranhamento de muitos, eu estou finalizando o discurso, parabenizando o professor Franco por mais essa homenagem, e com um desejo que eu espero que não tenhamos que esperar mais 38 anos para conceder essa honraria aos nossos colegas. Que divergências políticas, ideológicas, não turvem o reconhecimento da contribuição de cada um dos nossos colegas para a faculdade, e que está com 120 anos, e para essa universidade pública, inclusiva, uma inclusão que foi aumentada o ano retrasado, né, professor Zago, com as cotas, e de qualidade, uma qualidade reconhecida nacional e internacionalmente. Eu agradeço muito, novamente, a presença de todos, parabenizo ao professor Franco por essa trajetória. Muito obrigada. Anunciamos as palavras do senhor vice-reitor, professor Dr. Antônio Carlos Hernandes. Boa tarde a todos novamente. Uma alegria no dia de hoje a todos nós, sempre que temos uma oportunidade de ter um professor emérito, especialmente meu amigo, que já passamos por algumas situações interessantes, que no momento seria interessante para conversar em outro momento e não nesse momento. Eu quero inicialmente cumprimentar a professora Primavera Borelli, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, desejar muita saúde, professora, muita saúde a todos os membros da Igreja Congregação. Muito obrigado e parabéns a todos nós, e principalmente a dedicação de vocês em escolher o professor Lajolo como emérito. A Universidade de São Paulo agradece a todos vocês. Quero cumprimentar o homenageado, nosso mestre, sempre muito conciliador, muito amigo, muito presente, professor Franco Maria Lajolo, a sua família, e dizer que, a hora que ele sentou, disse ele assim, mais uma aula, e que muitos dos nossos professores deveriam ouvir e rever a aula para mostrar o que significa engajamento institucional. Quer dizer, desde o momento do ensino, da formação dele na graduação, até hoje, desenvolvendo uma série de trabalhos, e trabalhos todos de excelência, e isso é muito importante. Então, professor, vou repetir várias vezes, muito merecido a sua homenagem como professor emérito.
Muito obrigado pelas oportunidades que tivemos de conversar junto e beber junto também, que faz parte da vida. Quero cumprimentar o professor João Roberto Oliveira pela homenagem feita em nome da congregação, parabéns. Aproveitar e cumprimentar todos os demais membros da mesa. Cumprimentar o nosso sempre reitor aqui presente, o presidente da FAPESP, secretário da Saúde, e também um outro que tem uma contribuição muito expressiva para a Universidade de São Paulo, mas especialmente agora que nós e alguns dos que estão aqui presentes tivemos a oportunidade de trabalhar e fazer com que essa universidade, numa situação que era uma situação difícil, pudesse avançar. Professor Marco Antônio Zago, presidente da FAPESP, nosso muito obrigado. Sempre é bom tê-lo aqui conosco. Cumprimentar o nosso colega de gestão agora, o professor Edmundo Chá do Baracá, pró-reitor de graduação, aqui presente. Aproveitar para cumprimentar a professora Sônia Penin, também pró-reitora de graduação dessa universidade. Muito obrigado aqui pela presença. Aos diretores, a professora Janina Onuc, do IRI, professor José Antônio Vizentim, da Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária, diretor da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia, o senhor Ari Bucione, o senhor Lauro Domingos, o meu colega que foi parceiro no início da gestão do professor Zago, na pró-reitora de graduação, o professor Rui Cury, hoje na presidência da Fundação Butantan, aqui presente, muito obrigado, parabéns pelos números expressivos que a Fundação e o Instituto conseguiram com relação à dose de vacina disponibilizada ao nosso país. Senhoras e senhores, muito boa tarde, muito bem-vindos. Eu quero fazer uma fala bem breve, mais do que falar do professor Lajolo, que já foram faladas várias das suas funções acadêmicas, administrativas, especialmente uma do qual eu herdo uma parte de todo esse processo, que é estar à frente da vice-reitoria, do qual o professor desenvolveu um excelente trabalho, mas também herdo a presidência do Conselho Curador da Fundação para o Vestibular Nossa FUVEST, do qual o Estatuto da Universidade, o Estatuto da FUVEST, foi, naquele momento, adequado. E deixou para nós, no Conselho Curador da FUVEST, muitos ensinamentos, e isso é sempre muito importante, é importante destacar. Para além das funções que esteve dentro da Universidade de São Paulo, também a função, e nos outros órgãos, mas a função dentro da FUVEST. E eu quero, nesse momento em que a faculdade completa 120 anos, eu vou destacar um ponto que eu fui dar uma olhada. Falei, deixa eu entrar no Google aqui. Vamos dar uma googada. Vamos lá olhar o professor, aí vamos ver o que é que ele tem publicado recente. Os 3 artigos de 2019, deixa eu dar uma olhada aqui que tem. Então tem um de suco de laranja. Falei, pronto, é esse que eu preciso, só preciso de um. Então é o trabalho, e aí por quê? Porque na verdade é o seguinte, essa característica de fazer trabalho interdisciplinar, a universidade tem feito, e aí já foi falado aqui, eu quero falar um pouco mais sobre o momento que as universidades públicas no país vivem. E esse trabalho todo feito em alimentos e nutrição, que tem uma interface com a sociedade muito grande, que é de suma importância, as pessoas não se apercebem e não se dão conta daquilo que acontece no dia a dia. Boa parte de tudo que nós fazemos nesses anos todos, que se tornam imediatamente incorporado, seja pela indústria, seja pelo próprio governo como uma política pública, um regramento, essas coisas acontecem 3 dias depois e ninguém lembra. Parece que esse negócio caiu do céu. E nós estamos falando de um trabalho que começou lá em 1960 e pouco, que eu não vou nem dizer quantos anos eu tinha. É um trabalho em que começou-se a estudar lá, naquele momento, um trabalho que surgiu e tem reflexo na vida de todos nós. É o mesmo que estávamos fazendo essa semana, a discussão sobre, hoje é fácil de você ir no supermercado, para a gente falando um pouco, e por isso vocês vão entender porque eu peguei suco de laranja. Você vai no supermercado, você encontra, para usar a expressão, alface, rabanete, tomate, morango, o tempo todo. Isso não é assim. Isso não caiu do céu.
Não existe milagre nesse negócio. Existe ciência, existe pesquisa, existe muito trabalho feito. E só podemos ir no mercado, não importa qual, seu mercadinho da vila ou no supermercado grande ou no hipermercado, e ter isso à disposição, porque muito trabalho foi feito nessa universidade. Nessa universidade é que se fez todo um estudo em que permitiu que esses alimentos eles pudessem ser produzidos e estar à disposição da população o ano todo. Também nessa universidade, mais recente, é que se definiu qual seria a estratégia para você continuar sendo líder na produção de suco de laranja. E isso só foi possível por conta de trabalho de colegas nossos dentro dessa universidade, há muitos anos fazendo ciência, pesquisa. Hoje, alguns deles, professor sênior, como o nosso professor Lajolo. É importante reafirmar isso, porque exatamente quando começou aqui às 14h30, também estava marcado o início da CPI das universidades. Ontem, na Folha de São Paulo à noite, a deputada Beth Saião, que entrou com uma solicitação no Tribunal de Justiça para que fosse cancelada a CPI, não sei qual foi o resultado que teve, mas só sei que às 14h30, hoje está lá na Assembleia o CRUESP, estou aqui, não porque o professor Varran está lá no CRUESP, mas ele está em viagem ao exterior, e então nós temos um representante junto com os demais 2 reitores lá na Assembleia para dizer o óbvio. Nós já vamos na Assembleia todo ano prestar conta. Alguns de vocês vão lembrar algumas cenas recente que apareceram, de uma pessoa que está aqui na sala, que foi agredida institucionalmente. Você vai no primeiro semestre, você vai no segundo semestre. Nós fazemos reuniões o tempo todo com essas pessoas. Esse ano nós fizemos reuniões com os deputados quase todos. Pessoalmente aqui na universidade, recebemos aqui, conversamos, explicamos, falando, indo na Assembleia, e nós temos 2 pessoas atuando dentro da Assembleia. Para quê? Para poder explicar o trabalho do suco de laranja. Para poder explicar que tomate não cai do céu. E se nós todos não nos unirmos para poder dizer o que é que nós fazemos claramente, para que a população não entenda claramente, não adianta. Não adianta. Vai sempre aparecer o oportunista querendo atacar aquilo que é essencial. Porque é a moda do momento da política. Não é que tenha fundamento isso. Nós não temos preocupação nenhuma. Nenhuma. O nosso reitor deixou isso muito claro em entrevista. Nós não temos preocupação nenhuma. Aqui não existe corrupção, aqui não existe desvio. Nós não fazemos má gestão com dinheiro público, muito pelo contrário. Nós fazemos, para cada centavo que tem ali, uma quantidade de trabalho muito grande. De todos nós, todos, sem exceção. E isso precisa ser dito, falado e refalado. Porque cada vez que passa, as pessoas acham que aqui é uma faculdade. No sentido faculdade de escola particular. Entra, sai. A mamãe chega, pega o filhinho e leva para casa. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, essa homenagem, nesse dia de hoje, nessa faculdade que completa 120 anos, é essencial para uma pessoa que deu uma contribuição tão grande para a sociedade como o professor Lajolo. A contribuição não só do ponto de vista de alimento e de nutrição, mas de regramento, de esclarecimento da sociedade e dos governos. O que nós precisamos fazer mais? Fazer mais, divulgar aquilo que nós fazemos. Criar fatos reais que possam ser comunicados e as pessoas entendam. Porque nós fazemos muito e custamos muito barato. Apesar daqueles senhores todos que estão naquela assembleia acharem que os 9 milhões ele é um valor muito alto. Então, eu quero pedir a todos vocês que vocês nos colaborem com as 3 universidades, com as universidades federais e simplesmente expliquem em linguagem simples o que realmente vocês fazem, o que nós fazemos. É só isso. É só isso. Então, de novo, meu muito obrigado a vocês todos. Agradeço aqui, parabenizo o nosso mestre, professor Lajolo,
Professora, quero agradecer aqui a oportunidade de também estar presente e poder falar para todos vocês. Muito obrigado e boa tarde a todos. Senhoras e senhores, anunciamos o término da sessão solene da Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, destinada à outorga do título de professor emérito ao professor Franco Maria Lajolo. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o coquetel que será servido no hall de entrada deste auditório. Boa tarde a todos. Muito obrigado.